Abra sua Bíblia comigo, Salmos 121, a partir do verso 1. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Salmos 121, verso 1. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, nós estamos aqui com o santo privilégio de nos reunirmos como igreja, como corpo. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem feito tanto em nós e através de nós. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz, que nos deu oportunidade de nos tornarmos filhos. Obrigado, Senhor, pela liberdade que nós temos de cultuar o teu nome. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que é viva, é eficaz. Ela sempre cumpre o propósito para qual é lançada. E nessa noite nós clamamos para que o Senhor derrame sobre nós sabedoria, revelação, discernimento. Pai, que não haja dúvida com relação à tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa gerar em nós certezas, convicções daquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração através da mensagem de hoje. Pai, que nossa vida seja uma vida totalmente rendida ao Senhor e que nosso coração seja fértil, que nós sejamos essa terra fértil, da qual o Senhor derrama a sua palavra e ela gera frutos e frutos permanentes para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Se você crê na sua palavra, aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Meus queridos, esses dois versículos, esse Salmo 121 e especificamente esses dois versículos, são um dos versículos mais conhecidos por todos nós, né? Às vezes a gente não sabe a referência, mas volta e meia, pelo menos uma vez na vida, todos nós já falamos, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez céu e terra. Mas eu quero, nessa noite, juntamente com você, olhar para estes dois versículos sob uma ótica um pouquinho diferente. Porque esses dois versículos que nós lemos, se trata de um salmo, está no contexto do Salmo 121, e se trata de um salmo de guerra. Por isso que nosso tema hoje, nessa noite, é Bem-vindos à Guerra. E não se preocupe, eu sou da paz, né? Então vai ser uma mensagem bem leve, bem paz e amor, né? Não precisa você ficar muito com medo, ou não. Mas, para quem conhece, talvez alguém já foi pessoalmente, eu ainda não fui, mas espero um dia ir lá. Mas Jerusalém, que também é conhecida como a cidade dos 7 montes, Jerusalém fica num vale, e ela é rodeada justamente por esses 7 montes. E a Bíblia fala, Salmo 125, verso 1 e 2, fala assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora para sempre. Então, Jerusalém e tantas outras cidades nos tempos da Bíblia, nos tempos bíblicos, eram cidades que eram rodeadas por muros, muros que serviam para proteção daquele povo, proteção daquela cidade. E nesses muros tinha algumas torres, que eram chamadas torres de sentinelas, ou torres dos vigias, e ali ficavam os atalaias. Quem já ouviu falar sobre o atalaia? E qual era a função do atalaia? É a mesma função nossa, quando a gente é de cidadezinha do interior, fica os tios e as tias na porta da casa. E o atalaia tinha a mesma função, irmãos. E não é de fofocar, como você pensou aí na sua mente. Mas a função era de avisar. O atalaia tinha a função de avisar. E nessas cidades que ficavam no vale, rodeada por montes,
o atalaia, ele enxergava o inimigo lá no monte. Se a cidade fica no vale, o inimigo via do monte. Então o atalaia via aquela silhueta. Imagina comigo, aqui Palmas, que de um lado é essa serra, e o atalaia então via lá de longe aquela silhueta de várias pessoas, e ele tocava a trombeta, avisando a cidade que o inimigo estava ao derredor, que o inimigo estava chegando e que o perigo estava avançando para tentar, de alguma forma, invadir e conquistar aquela cidade. E como a cidade ficava no vale, os guerreiros daquela cidade, o exército daquela cidade, a intenção deles era guerrear no monte. Por quê? Porque eles não queriam que os inimigos se aproximassem da cidade. E para não se aproximar da cidade, eles iam para o monte, e era lá que a guerra acontecia. E aqueles que por algum motivo ou outro permaneciam na cidade, então eles declaravam esse salmo: eleva os meus olhos para o monte, onde está acontecendo a guerra, onde está acontecendo o conflito. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez céu e terra. Então, por que bem-vindos à guerra? E esse tema poderia também ser substituído por bem-vindos à realidade. Mas eu, como gosto de chamar um pouquinho de atenção, eu falei, vou colocar bem-vindos à guerra, e surtiu efeito, porque algumas pessoas que sabiam que eu ia ministrar hoje à noite, quando viu o tema, já vieram no meu privado falar, mas guerra? Como assim? O que aconteceu? Calma, meu amigo. Não se preocupe com a guerra que vai acontecer só amanhã, deixa tudo em paz, vamos ficar tranquilos, deixa a palavra falar o seu coração. Então, por que bem-vindos à guerra? Um historiador, certa vez, ele disse que a história da humanidade é a história das guerras. Porque desde quando o pecado entrou no mundo, guerras são constantes na história da humanidade. E uma coisa que eu acho bastante peculiar é que quando acontece uma guerra e ao final daquela guerra tem ali, de certa forma, um tratado de paz. Após esse tratado de paz estar sendo construído, mas os envolvidos já estão pensando em fabricar armas mais potentes, mais danosas, se preparando para a próxima guerra. E é uma coisa que às vezes eu não consigo entender, como que eu estou aqui construindo um tratado de paz, e ao invés de eu permanecer para que essa paz perdure mais e mais, eu já estou me preocupando com a próxima guerra que eu vou enfrentar ou que eu vou provocar. São coisas que às vezes não entram na nossa cabeça, por isso que a Bíblia fala que esse mundo jaz do maligno. Então, essa é a realidade. Desde quando o pecado entrou no mundo, as guerras são constantes em nossa vida. E nós, irmãos, como igreja, não podemos nos achar que estamos alheios a tudo isso que acontece. Não podemos achar que, como igreja, nós estamos protegidinhos na nossa bolinha e a guerra não vai surtir nenhum efeito sobre nós. E olha que eu nem estou falando sobre guerra física meramente por si só. Guerra entre país e outro, entre um povo e outro povo. Porque a nossa guerra, ela é ainda mais ampla. A guerra da igreja, ela é ainda mais ampla. Ela é ainda mais grave, com consequências infinitamente mais danosas. Porque conquanto uma guerra física, povo contra povo, é ruim, e eu não estou dizendo que isso é bom, o que pode acontecer ali, claro, mortes, pode acontecer a destruição da economia de um país, a destruição da cultura de um povo, moradias e tudo mais. Mas a guerra da qual nós fazemos parte, se nós não nos atentarmos para ela, e se essa guerra for perdida, a nossa morte, a palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte, mas não é só a morte física. É uma morte eterna. A palavra de Deus fala que o inferno é real. Não é uma historinha que a gente conta para os nossos filhinhos para poder fazer eles ficarem quietinhos e nos obedecerem. É algo real, existe, está previsto e ela foi feita para o demônio, para o diabo e seus demônios. É real, irmãos. A palavra de Deus fala que lá o verme, ele não morre. Pensa comigo aí na sua cabeça. O verme, ele vai consumir os corpos que ali estiverem, de alguma forma esse corpo vai
se regenerar, não sei como, mas o verme vai continuar consumindo os corpos que ali estiverem. E isso é eterno. Quem está comigo aqui? Amém? Isso é eterno. É uma dor eterna, um sofrimento eterno. E pior do que tudo isso, é eternamente distante, separados de Deus. Esse é o pior castigo que pode haver no inferno. É a separação eterna entre nós e Deus. Portanto, irmãos, a nossa guerra, a guerra que a igreja está envolvida, ela não só é real, mas ao mesmo tempo não existe campo neutro nessa guerra. Não existe um banco de reservas na guerra da qual nós fazemos parte. Porque se o titular se machucar alguma coisa, vai alguém lá e substitui ele. Irmãos, a palavra de Deus fala, Mateus 12:30, aquele que não está comigo está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Então não tem meio termo, não tem em cima do muro, não tem talvez. A guerra, ela existe, ela é real, todos nós estamos envolvidos. A grande questão é se nós estamos vencendo essa guerra ou se nós estamos perdendo essa guerra. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3, e eu gosto muito dessa carta de Paulo a Timóteo, porque é a última, os historiadores falam que é a última carta que Paulo escreveu. Ou seja, ele estava no finalzinho da sua vida. Já tinha uma boa experiência de caminhada cristã, tudo aquilo que ele fez em prol do Evangelho. Então ele escreve essa segunda carta a Timóteo, ele fala o seguinte, capítulo 2, verso 3, suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Paulo está chamando Timóteo de bom soldado de Cristo, essa palavra também é para nós. Então, irmãos, todos nós somos soldados nessa guerra. A grande pergunta que nós devemos fazer é se nós estamos cumprindo ou não o nosso papel no exército do qual nós fazemos parte. A grande pergunta que nós devemos nos fazer é se eu estou olhando a guerra e fingindo que ela não existe, ou se eu estou totalmente envolvido naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Quem ainda está feliz aí? E duas coisas que nós precisamos saber a respeito do nosso inimigo. Nosso inimigo é Satanás, é o diabo, é o capiroto, é o coisa ruim. Escolha o nome que você quiser. Esse é o nosso inimigo. E duas coisas que nós precisamos saber a respeito dele. E calma que eu ainda estou só na introdução. A primeira coisa que nós devemos saber, não subestime o inimigo. Repita comigo, não subestime o inimigo. Irmãos, tem muita gente, inclusive dentro das igrejas, que acham que o diabo é um mito, é uma lenda, é um serzinho inofensivo. Ele já era para ele não faz nadinha. Nós já somos, sabe, a gente usa muito, nessas horas a gente é muito crente, a gente sabe muitos textos da Bíblia. Eu já sou mais que vencedor, o diabo não vai fazer nada contra mim. Pode ficar de boa, viva a sua vida normal, quando chegar ao fim dos seus 120 anos, você vai para a glória e está tudo bem. Não precisa se preocupar, porque a guerra não vai te afetar. Mas olha o que Paulo fala, 2 Coríntios 2:11. E aqui, nesse texto, Jesus já havia morrido e ressuscitado, já havia assunto aos céus, e é Paulo que está falando. Então, dê atenção àquilo que Paulo fala, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Paulo está falando para que o inimigo não tenha vantagem sobre nós, não ignoramos as suas intenções. Será que Paulo achava que Satanás era uma lenda, um mito, que ele não tinha influência e poder sobre algumas pessoas? Será que ele achava isso? Não. Ele fala, não ignoramos as suas intenções. E creia, queridos,
As intenções dele é matar, roubar e destruir. Ele não tem intenção boa nenhuma para conosco. Então não subestime o inimigo, mas ao mesmo tempo, em segundo lugar, não superestime o inimigo, ou seja, não dê mais valor do que aquele que ele tem. Nós não podemos achar que ele não vale nada, mas também não podemos achar que ele vale tudo. Não podemos dar mais valor do que o que ele tem. Esse inimigo, embora real, embora tenha o seu poder, mas ainda assim, ele já foi vencido por Cristo na cruz. Colossenses 2,15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Satanás já foi exposto ao ridículo, ao desprezo, e foi triunfado na cruz. Ah, Cristiano, mas aí tu está sendo contraditório. Tu acabou de falar que eu não posso subestimar ele, mas está dizendo que ele já foi vencido. Que preocupação eu tenho que ter com alguém vencido? Queridos, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Se você está com ele, a vitória está com você. Se você não está com ele, pensa aí na sua cabeça, você sabe qual é o que completa essa frase. Então qual é o segredo? É estar com Cristo, na dependência dele, revestido do Espírito Santo. Aí sim, nós já entraremos nessa guerra, em qualquer outra guerra, vencedores e vitoriosos. Amém ou não amém? Tem alguém ainda feliz aí? Vocês estão com a cara muito séria. Eu estou falando de guerra, irmãos, mas é guerra no amor, é guerra na paz. Eu sou da paz. Amém ou não amém? Então, meu objetivo nessa noite é ver algumas lições que nós podemos tirar desse contexto de guerra que fala o Salmo 121 sobre o nosso papel nessa guerra. E eu vou usar 3 figuras, 3 grupos de pessoas que existiam naquelas guerras, e conquanto naquelas guerras, muito provavelmente cada grupo só podia ser ou um ou outro, dificilmente um grupo poderia ser mais de... Alguma pessoa poderia pertencer a mais de um desses 3 grupos. No nosso caso, nós somos os 3. Então eu já estou te avisando de agora, para depois você não achar, eu me encaixo no perfil 1 ou no... Irmão, se nós não nos encaixarmos nos 3, tem algo de errado. E aí você me procura no final que a gente vai... Misericórdia, vamos orar aí para resolver esse BO. Porque nós somos os 3 grupos. Já está avisado desde o início, amém ou não amém? Então vamos lá, nosso papel nesta guerra. O primeiro grupo que existia naquele tempo e do qual nós fazemos parte, claro que cada um com a sua realidade, no seu contexto. O primeiro grupo é o grupo dos vulneráveis. O próprio texto que a gente leu, Salmo 121, 1 e 2. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Vamos lá para o contexto do Salmo 121. Os vulneráveis eram aqueles que, por algum motivo, não poderiam ir à guerra. Crianças, idosos, mulheres, doentes, algum motivo específico impedia que eles fossem à guerra. No nosso caso, os vulneráveis, ser vulnerável aqui é reconhecer que nós não conseguimos vencer sem Cristo Jesus. A própria palavra de Deus fala que sem Ele nós nada podemos fazer. Então, irmãos, nós precisamos ser vulneráveis para saber que não conseguimos vencer essa guerra sozinho. Precisamos ser vulneráveis para saber que sem o general com a gente, ou melhor, sem a gente grudado e colado nesse general, essa guerra já está perdida. Não adianta nem lutar. Salmo 60, verso 11, a palavra de Deus fala assim: dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. O que é que o texto está falando? Senhor, sem a sua ajuda, na nossa guerra, na nossa batalha, inútil é
o socorro do homem, não importa a quantidade de pessoas que tenha nesse exército. Se o Senhor não estiver conosco, esse número é irrisório. Sem Ele, nós nada podemos fazer. Então, meu convite, em primeiro lugar, nessa noite, é um convite à vulnerabilidade. E, por favor, não veja a vulnerabilidade como algo que vai diminuir você, muito pelo contrário. A palavra de Deus fala que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. É na minha fraqueza que o poder do Senhor se aperfeiçoa. Então, um convite à vulnerabilidade de reconhecer que Cristo é o nosso general de guerra, não é nos diminuir. Muito pelo contrário, é saber que eu estou do lado vencedor. Daquele que não pode ser derrotado, daquele que ninguém vai ser e vai conseguir vencê-lo. Quando eu era mais novo, e não faz tanto tempo assim, que eu ia jogar bola, algum tipo de esporte assim, coletivo, eu gostava sempre de ir para o lado dos caras que eu viam que eram os melhores. Porque, claro, eu era muito bom, na minha cabeça. Eu era muito bom em tudo que eu fazia. Jogava bola igual. A diferença é que meu nome não foi Ronaldo Nazário, porque se fosse, eu faria a mesma coisa que ele. Na minha cabeça, eu pensava assim. Mas eu sempre queria estar no time vencedor. Porque quem é que gosta de perder aqui? Só quem é vascaíno, irmão. Desculpa aí com os irmãos vascaínos. É só para você sorrir um pouquinho, você está muito sério. Mas ninguém gosta de perder. Deixa eu te falar. Se você estiver do lado de Cristo, você já é vencedor. Eu posso ouvir um amém? Pelo menos pela fé, diga um amém bem forte aí. Se você está com Cristo, você é vencedor. Então não veja essa vulnerabilidade como algo que deprecie você. Muito pelo contrário, se você é vulnerável a tal ponto, você vai estar lá por cima e nunca por baixo. Amém ou não amém? Ser vulnerável, irmãos, não significa ser indefeso. Mais uma vez, muito pelo contrário, ser vulnerável significa que no Senhor nós podemos todas as coisas. Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso sozinho, em mim. Não, tudo posso no Senhor que me fortalece. A guerra está difícil, parece que eu não vou vencer. Meu amigo, chame o general, chame o camisa 10, que ele vai resolver essa parada. Esteja com Cristo e a batalha será vencida. Então nós precisamos ser, e eu sei que para nós, nosso contexto de Brasil, é difícil a gente enxergar essa vulnerabilidade ou essa realidade de guerra. Porque é que nenhum de nós, provavelmente, se tiver um ou outro, mas nenhum de nós passamos por alguma guerra física. Nenhum de nós, irmãos. O Brasil é livre, ainda é livre. Você está aqui, a Pieira veio aqui mais cedo, cantando louvor, falando que veio participar de 2 cultos. Nós temos liberdade de participar de quantos quiserem. Em qual igreja você quiser, em qual cidade você quiser. Você pode carregar uma Bíblia na mão, 20. Você pode ir para a rua, para o semáforo, falar de Cristo, para as feiras, para qualquer lugar. Então, irmãos, eu sei que é difícil para nós nos colocarmos nesse lugar, mas um dever de casa que eu te dou, vá pesquisar sobre a igreja perseguida. Tem um Instagram na internet que é brasileiro, mas que dá apoio à igreja sofredora, é o Mais. Missão de apoio à igreja sofredora. Vá ler os testemunhos do pastor Mário Freitas. Procura a Tami no final desse culto, senta meia hora para conversar com ela. Ela estava na Índia, eu me lembro. Em fevereiro foi o aniversário dela. E eu fui mandar, eu gosto de fazer um storyzinho lá. Geralmente eu coloco a mesma frase de sempre, porque eu sou ruim com esse negócio. Mas eu gosto de lembrar dos amigos. E aí eu mandei para a Tami lá, era aniversário dela. Eu falei, Tami, parabéns, que Jesus te abençoe, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí ela veio no meu privado e falou, ô amigo, as pessoas aqui não gostam muito do nome Jesus.
eu vou repostar, ela estava na Índia, eu vou repostar, mas eu vou cobrir o nome Jesus por Príncipe da Paz, que aí eles aceitam mais de boa. Então, irmãos, nós estamos muito, está gravando, mas não tem problema. Nós estamos muito acostumados ao conforto da nossa cadeirinha. A gente vem aqui todo domingo, a cadeira é confortável, o ar-condicionado é show de bola. Você está me ouvindo aqui, não tem nenhum perigo Deus está falando aqui e chegar alguém ali com uma metralhadora. Mas essa não é a realidade do mundo. E deixa eu te falar, a palavra de Deus fala que no final dos tempos o amor de muitos esfriará. Quando esse amor esfriar, com força, e veja os sinais para ver se já não está acontecendo. Mas quando isso for mais latente, a gente talvez não terá essa liberdade que nós temos aqui. Então não se acostume com esse conforto que você tem. Bem-vindo à guerra, irmãos. Bem-vindo à realidade da igreja. A realidade da igreja, um dia não será como já foi um dia lá atrás. O evangelho só chegou para nós, porque quando os irmãos lá no primeiro século, a igreja era perseguida, as pessoas davam a vida pelo evangelho, e eles não se furtaram aquilo para qual eles foram chamados. Por isso que o evangelho chegou aqui até nós. Porque senão, se eles estivessem lá com medinho, talvez, não sei, não vou fazer aqui um papel de futurologista, mas sei lá. Será que o evangelho teria chegado a tantos lugares como já chegou? Mas digo mais, ainda tem tantos outros lugares que o evangelho ainda precisa ser levado. Então não se acostume com a bolinha, o evangelho. O Eduardo me abençoou muito há uns tempos atrás, ele deu uma palavra aqui no Tadel, e ele falou assim: o evangelho não é fofo, não é romântico. E eu nunca mais esqueci isso. Volta e meia eu falo isso. Obrigado, Eduardo, por ter me abençoado com essa palavra. O evangelho, irmãos, não é fofo, não é romântico. O evangelho não é um filmezinho, não é. Vidas foram martirizadas por causa desse evangelho. O nosso Senhor Jesus deu a própria vida, Deus deu a vida para que o evangelho chegasse até nós. Então, por favor, não se acostume com a facilidade do evangelho brasileiro. Eu sempre gosto de falar, eu não entro em discussão por causa de se a igreja vai ou não passar pela tribulação. Eu sempre gosto de pensar assim: eu me preparo para se não for passar. Aliás, para se for passar. Porque se a igreja for passar pela grande tribulação, eu estou preparado ou me preparando para isso, eu vou suportar. O problema é se a gente se preparar para a igreja não passar e a igreja tiver que passar. Aí, meu amigo, será que você vai ser capaz de afirmar Jesus com uma arma na sua cabeça? Ou com uma arma na cabeça dos seus filhos? Ou como eu vi o pastor Mário Freitas falando recentemente, que ele estava lá num país perseguido, e um irmão da igreja da qual ele fazia parte disse que o pessoal lá que persegue cristão, eles pegaram esse irmão, amarraram ele e pegaram a esposa dele e estavam violentando a esposa dele na frente dele. E sabe o que ela falou? Ela falou, ele até falou o nome, Mohamed. Ele falou: Mohamed, não nega, porque Jesus é a única coisa que nós temos. E aqui, irmãos, eu ainda vou entrar nesse ponto, mas aqui é muito fácil ser crente, é moda, é fofo, mas não trate o evangelho do Senhor como algo fofo. Não trate o evangelho do Senhor como algo confortável. Amém ou não amém? Glória a Deus. Nós precisamos ser tão vulneráveis ao ponto do nosso maior desejo ser o Senhor. Está diante de uma guerra, não importa, o meu maior desejo é estar com Ele. Salmos 42:1. Como a corça anseia por águas, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. Salmos 84:10. Melhor é um dia nos átrios do Senhor do que 1000 dias em outro lugar. Eu preciso ser tão corajoso, esse que é o corajoso de verdade, ao ponto de o pau está quebrando lá fora,
A guerra está aí à nossa porta. Mas eu olho para os montes e me pergunto de onde virá o meu socorro. E eu sei, porque sei, que o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Tem alguém me entendendo aqui, irmãos? Seja vulnerável. Isso não é te depreciar, isso não é te diminuir. Seja vulnerável e reconheça que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Quem ainda está feliz aí? Glória a Deus. Então, segundo lugar, para a gente avançar. Em primeiro lugar são os vulneráveis, aqueles que reconhecem que sem o Senhor não há vitória, mas com o Senhor podemos todas as coisas. Em segundo lugar, é o grupo dos guerreiros, e nós também precisamos ser guerreiros nessa guerra que está à nossa porta. Efésios 6,13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E eu quero quebrar o protocolo aqui, porque, levanta a mão, por favor, os homens acima de 18 anos, não importa se você é casado, se é solteiro, não importa o que você seja, mas os homens acima de 18 anos, levanta a mão. E eu vou ser mais ousado ainda, fique de pé, os homens, esses homens que levantaram a mão, por favor. Estamos falando aqui de guerreiros e as mulheres não precisam ficar enciumadas, mas as mulheres já estão mais adiante, já avançaram muito nesse quesito. Mas nós, homens, eu quero orar por você e com você, te abençoando com a simples unção de homem. Porque, irmãos, eu como pastor, como líder de pessoas, o que eu mais ouço dia após dia são muitas mulheres reclamando que os maridos não tomam o seu lugar de marido, que o marido não assume o seu lugar de marido. Irmão, ser provedor da casa é fácil. Essa é a parte fácil que o Senhor te deu como marido. O mais fácil é você prover a sua casa. O mais difícil é você fazer todo o resto que está acompanhado nesse pacote. A palavra de Deus fala, Jesus fala assim: maridos, amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Pergunta que cai na prova: por que Cristo amou a igreja? Qual a função de Cristo amar a igreja e dar a sua vida por ela? Foi para salvá-la. Amém? O apóstolo Paulo está falando: maridos, da mesma forma que Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela, você tem que amar a sua esposa. Irmãos, o nosso papel principal como marido não é prover, não é dar conforto. O nosso papel principal é um dia, lá quando a gente estiver diante do rei, entregarmos a nossa esposa para o verdadeiro noivo. E falar para ela: Senhor, eu trouxe ela. Eu dei a minha vida, se fosse necessário, para que ela estivesse aqui diante do Senhor, para viver uma eternidade com o verdadeiro noivo. Esse é o papel do marido. Sabe o papel principal do marido, do pai, que muita gente tem negligenciado? Não é que você trabalhe 14, 18, 20 horas por dia para que seu filho seja um médico, um advogado, estude nas melhores escolas. E eu não estou falando que isso é errado, é pecado, muito pelo contrário. Mas o seu papel principal como pai é garantir que seu filho permaneça no caminho e não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Então a minha oração, eu quero orar com você, irmãos, eu já estou aqui nesse lugar, eu não estou alheio a isso. Eu sou soldado dessa guerra também. Mas a minha oração é para que nós nos assumamos como o homem que nós somos. Os homens que o Senhor nos chamou para ser, com tudo aquilo que está envolvido. Amém ou não amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de sermos varão. Obrigado, Pai, pela responsabilidade que o Senhor nos deu como homens, como sacerdotes. Nós não nos conformamos em sermos apenas provedores, mas nós queremos levar toda a nossa família. A tua palavra fala que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós queremos, Pai, tomar o nosso lugar como marido,
como pai. Eu ainda não sou marido nem pai, mas um dia você vai ser. E mesmo se não for, você é homem, você tem sua responsabilidade. Se coloque nesse lugar, tome o lugar de responsabilidade que o Senhor te deu. Não negligencie a vida espiritual da sua família, não negligencie a vida da sua esposa, dos seus filhos, não negligencie o seu papel de sacerdote. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, amém e amém. Aplauda o nome do Senhor, aleluia. Pode sentar. Então, irmãos, o grupo do guerreiro é o grupo mais óbvio. É o grupo mais... todo mundo enxerga numa guerra, são os guerreiros. E nós precisamos sim ser vulneráveis, mas isso não significa que nós não devemos guerrear. O texto que a gente leu, Efésios 6,13, portanto, tomai a armadura de Deus. Queridos, a armadura está relacionada à guerra. E mais uma vez eu repito, não existe campo neutro nessa batalha. Todo mundo tem que tomar essa armadura do Senhor e ir guerrear, e ir para a batalha. Amém ou não amém? E um detalhe muito importante, que tem que ficar cravado no nosso coração: essa guerra, irmãos, não é entre nós, igreja. Muito menos essa guerra é contra as pessoas lá de fora. Porque a palavra de Deus fala em Efésios 6,12, a nossa luta, ou seja, a nossa guerra, não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa é a nossa guerra, irmãos, não é um contra o outro. Sabe a coisa mais triste que tem vindo ao meu coração nos últimos dias? É ver que nós perdemos tanto tempo com soldados lutando contra soldados do mesmo exército. Sabe, irmãos, nós precisamos avançar essa fase. Sabe, o inimigo está vindo aí com bomba atômica, foguete, metralhadora, e nós estamos perdendo tempo. Sabe aqueles estalinhos que tem em festa junina? Um negocinho de plástico que você joga assim, pá, não faz nada. Mas a gente está perdendo tempo entre nós, um jogando o estalinho no outro. Porque o pastor não visitou ainda a minha casa. Porque fulano falou mal de mim. Porque fulano não reconheceu o que eu fiz ou deixei de fazer. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A nossa guerra não é um contra os outros. Existe uma guerra verdadeira, real, danosa lá fora, e a gente está brigando entre nós. A gente está... Ai, meu Deus do céu, cara, o que eu mais ouço, o que eu tenho mais ouvido nos últimos dias, uma das coisas que eu mais tenho ouvido nos últimos dias, é pessoa que está chateada com outra, porque outra falou mal dele, ou deixou de falar bem, ou não chamou para algum lugar, ou fez a comunhão e ele não foi convidado. Irmãos, vamos... E olha que quem fala aqui para vocês é alguém que luta dia após dia contra isso. Mas isso é, aliás, luta com esse para não ser dominado por isso, mas isso é um assunto para uma outra ministração. Mas o que eu quero falar com vocês aqui é que a gente precisa avançar. Irmãos, eu gosto de estar com todo mundo, eu gosto de comunhão, mas se não me chamar, maravilha. Glória a Deus. A batalha da qual nós temos que nos alistar para vencer é muito maior do que isso. E um dia todos nós estaremos na glória. E aí lá a gente vai poder desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Mas esse dia ainda não chegou. E nós estamos perdendo tempo, irmãos, brigando uns contra os outros. Sabe? A palavra de Deus fala, 1 Coríntios 13:11. Paulo falando, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Irmãos, não tem problema você fazer coisas de menino quando você é menino. Mas quando você cresce, por favor, amadureça. Essa palavra foi para mim, viu, irmãos? Então, antes de eu receber, antes da cajadada estar sendo dada aqui, ela já foi dada para mim, e maravilha, glória a Deus. E ninguém vai ficar chateado com cajadada, porque o Senhor corrige o filho a quem ama. Amém ou não amém?
É outra coisa, a gente não pode, sabe, a gente tem que sentar com os irmãos, claro, lá em Tangamandapé, aqui não, aqui todo mundo é faixa preta, mas lá em Tangamandapé a gente tem que sentar com os irmãos para discipular, para corrigir alguma coisa, e tem que ficar pisando em ovos. Ah, irmãos, porque isso assim, olha, não sei o que, e claro, eu não estou falando para você ser um cavalo, eu já fui muito tempo cavalo, estou melhorando, mas o que eu estou falando é que correção faz parte do amor de Deus, Deus ama quem Ele corrige. Aliás, Deus corrige a quem Ele ama. Então, irmãos, a gente senta com as pessoas para falar, olha, vamos ver, Jesus faria isso? Será que o que você está fazendo é certo? Será que Jesus estaria envolvido nessa parada? E aí as pessoas criam um mundo de problema quando você está só entregando palavra de Deus para ela. Está entregando amor na vida dessa pessoa. E amor não é só passar a mão, amor também é correção. Então, irmãos, eu tenho 2 filhos, um de 8 e uma de 5 anos. Eu sempre esqueço os números. E eles vivem discutindo toda hora, irmãos. Toda hora está lá. Ai, porque você jogou meia hora a mais do que eu no videogame? Ah, porque você assistiu um episódio a mais do que eu? Ah, porque você comeu 2 bananas e eu comi só uma? Você comeu 10 bolachas e eu comi só uma? Só que nós nem como meus filhos a gente está sendo. Porque meus filhos, eles brigam toda hora. Mas 30 segundos depois, eles nem lembram o que aconteceu. Já estão lá se amando. A Raquel, esses dias, o Arthur queria ir para a casa do amiguinho. A Raquel falou, não vou deixar. Porque ele já foi, eu já fiquei muito longe do meu irmãozinho. Eu não vou ficar mais longe dele. Eles estão se amando depois da discussão. Nós estamos há 30 anos falando de algo que o pessoal fez comigo 30 anos atrás. Ah, irmãos, vamos amadurecer. Deixa para trás o que ficou para trás. Eu olho para trás para aquilo que me dá esperança. Eu não olho para trás para ficar remoendo feridas que já deveriam ter sido saradas. E eu não estou falando e negligenciando as suas feridas. O que eu estou falando é, vamos curar esse negócio? Está ferido com alguma coisa? Vamos sentar para sarar esse trem. O que não pode é a gente ficar vivendo como um menino o resto da vida. Mateus 6,14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Irmãos, a palavra de Deus está falando que nós somos perdoados exatamente na medida com que nós perdoamos. Exatamente. Se você perdoa muito, você é muito perdoado. Se você não perdoa muito, completa aí, você é inteligente o suficiente para saber o que acontece. Então, irmãos, para de ficar remoendo uma coisa de 200 anos atrás. Já foi, já passou, bola para frente. Traga à memória somente o que te dá esperança. Tem alguém ainda feliz aí? Glória a Deus. E o tempo, misericórdia. Romanos 8,37. Nós somos guerreiros sim, mas somos guerreiros que entram para vencer. Ou pelo menos deveríamos. Romanos 8,37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Irmãos, nós não só vencemos, nós mais que vencemos. É tipo quando eu jogava Top Gear. Quem tem um pouquinho de idade aí sabe o que eu estou falando. Quando eu jogava Top Gear, tinha uma dica, o seguinte, para quem não sabe, arrasta para cima e compra meu curso depois. Mas tem uma dica que fala o seguinte, que fazia o seguinte, você estava ali, se você estivesse em primeiro, e você tivesse uma boa distância para o segundo, para não perder a primeira colocação, na hora de cruzar a linha de chegada, na última volta, você batia na trave, que aí você pegava o primeiro e segundo lugar. Na mesma corrida, você era primeiro, aparecia lá seu nome, em primeiro e em segundo. Irmão, é mais que vencedor. Eu não só venço, como eu venço o segundo também. Que é para não ter... Somos nós, irmãos. Nós somos mais que vencedores. Você não vai só vencer. Você vai vencer de lambuja. Vai ser mais do que o 7-1 que o Brasil levou. Vai ser 1000-0. O inimigo não vai fazer nem um golzinho sequer. Mas para isso, nós precisamos ser vulneráveis. Precisamos ser guerreiros. Em último lugar, para a gente orar.
nós precisamos também ser mensageiros. Isaías 52:7. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Irmãos, na batalha, estava lá, na guerra, no monte, e não tinha WhatsApp, não tinha a Globo News para dizer tudo que estava rolando lá, não tinha. Então quem ficava para trás, tinha a oração: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, meu socorro vem do Senhor. Mas eles ficavam aguardando o resultado da batalha. E tinha duas possibilidades nessa batalha lá no monte. A primeira era o atalaia ver descendo vários soldados de uma vez. Se isso acontecesse, era o soldado inimigo. Aí tinha dado ruim. Aí a cidade ia ser sitiada, em algum momento ela ia ser conquistada. Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é o atalaia ver um homem só correndo lá do monte. E eles parecem aqueles quenianos, iraquianos, lá da São Silvestre. Corre mais do que todo mundo. Ninguém. E ele vinha correndo. E aí ele chegava no lugar, chegava na cidade, o atalaia abria a porta para o mensageiro, e ele trazia a única mensagem que importava. A mais importante, naquele momento de caos, de guerra, de conflito, era a mensagem que as pessoas queriam ouvir. E a mensagem era: o rei venceu. Porque o rei ia para a batalha. Lembra quando o rei Davi não foi para a batalha, deu ruim. Então o rei sempre estava lá na guerra. E quando o mensageiro estava lá e olhava, e a guerra estava caminhando para uma vitória daquele povo, o mensageiro saía correndo, a mando do rei. O rei que ordenava, e ele entregava a mensagem: o rei venceu. O rei venceu. Essa era a mensagem. Irmãos, ok, aqui todo mundo sabe dessa mensagem, todo mundo já está faixa preta nessa mensagem, você já fez 1 milhão de cursos sobre essa mensagem. Mas tem tanta gente lá fora que ainda não sabe que o rei venceu. E nós precisamos ser mensageiros. Nós precisamos ser essas pessoas. Mateus 10:7. Por onde forem, Jesus falando, por onde forem, preguem esta mensagem. Não é outra mensagem. Não é a mensagem que você quiser pregar, é esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Então, irmãos, nós precisamos nos colocar nesse lugar de sermos mensageiros do exército do Senhor. Porque tanta gente precisa ouvir essa mensagem. Tanta gente precisa ouvir essa mensagem. Quando Jesus está para subir aos céus, Mateus 28, todo mundo conhece esse texto, a partir do verso 18. Jesus se aproxima dos discípulos e ele fala assim: foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Toda autoridade, não é muita ou alguma autoridade, é toda autoridade me foi dada. Portanto, sejam mensageiros, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu vos tenho ensinado. E eis que estarei convosco até o fim dos tempos. É um convite a sermos mensageiros. Então, irmãos, esse é o nosso papel nessa guerra. Ah, que já não dá para escolher um? Não dá. Porque guerra não é parque de diversões. No parque de diversão é que eu vou lá e escolho o brinquedo que eu quero brincar. Na guerra, eu escolho a função que o rei me dá. E o rei nos dá a função de, vamos lá, em primeiro lugar, vulneráveis. É saber que sem ele nós nada podemos fazer. Em segundo lugar, guerreiros. É se colocar nesse lugar de guerrear pelo nome do Senhor. Em terceiro lugar, mensageiros. Aqueles que carregam a mensagem mais importante do universo: o rei venceu. Coloque-se de pé no seu lugar.